Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Nesta sexta-feira veio a público o depoimento que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu à Polícia Federal. A reportagem é da Samantha Klein. O vazamento do depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro coloca o governador do Distrito Federal no centro da crise do Banco Master. Segundo o empresário, Ibanez Rocha teria tratado diretamente da compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília. Já Ibanez afirma que tinha conhecimento dos números técnicos e da operação através do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Diante das revelações, deputado distrital pediu à Procuradoria-Geral da República investigação e bloqueio de bens de Ibanez. E no Banco Central, o diretor de fiscalização negou interferência para a compra de carteiras do banco de Daniel Vorcaro pelo BRB. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez uma operação contra executivos do Rio Previdência. A Juliana Prado tem as informações. O governador do Rio, Cláudio Castro, exonerou o presidente do Rio Previdência após ele ser alvo de busca e apreensão numa operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. O Fundo Previdenciário, responsável pelas pensões e aposentadorias de servidores estaduais, aportou quase R$1 bilhão no Banco Master. Davis Marcon Antunes está fora do país e diz estar à disposição das autoridades, enquanto o governo afirma que já o investigava. O presidente Lula criticou quem defende Daniel Vorcaro. O Igor Cardim nos conta. Sem citar nomes, o presidente Lula criticou Daniel Vorcaro ao falar de um rombo bilionário no sistema financeiro por causa da crise no Master. O presidente disse que o prejuízo será coberto por grandes bancos públicos e privados. É a segunda vez que ele aborda o caso após mencionar investigações sobre fraudes e facções. As declarações foram feitas em Maceió durante a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em clima de campanha. A condução do caso Master pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal já motivou 6 representações contra o magistrado em diferentes órgãos. O presidente do STF, Edson Fachin, defendeu a atuação do colega. Em nota, Fachin afirmou que a conduta do relator é regular e que eventuais contestações dos atos processuais serão debatidas pelo tribunal no retorno do recesso. Depois de ser criticado por aliados, o governador Tarcísio de Freitas reafirmou sua lealdade ao clã Bolsonaro. Vamos a São Paulo com a Bruna Barbosa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou o apoio a Flávio Bolsonaro em meio à pressão de bolsonaristas por uma manifestação mais explícita à pré-candidatura presidencial do senador. Tarcísio negou ter sofrido qualquer cobrança de Jair Bolsonaro e diz que o apoio foi dado desde o momento em que declarou que seguirá o nome indicado pelo ex-presidente. Em entrevista coletiva, o governador chamou de especulação todos os relatos de que estaria trabalhando para viabilizar uma candidatura presidencial própria e voltou a repetir que será candidato à reeleição no estado. Apesar da declaração, fontes do Palácio dos Bandeirantes ponderam que o cenário segue aberto e que muita água pode rolar no próximo mês. O governador paulista também foi questionado sobre o motivo do cancelamento da visita que faria a Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Tarcísio respondeu que a desistência ocorreu por compromissos pessoais, sem detalhar quais foram as agendas fechadas cumpridas no Palácio na data autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma nova visita está agendada para a próxima quinta-feira. A gente volta já com o Giro. O Ibovespa superou os 178 mil pontos em mais um recorde de fechamento. O desempenho é impulsionado pela entrada de investidores estrangeiros e por um cenário de menor tensão geopolítica. Nesta sexta-feira, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia iniciaram a primeira rodada trilateral de negociações sobre o fim da guerra. Os detalhes com Matheus de Souza. Negociadores russos, ucranianos e americanos se encontraram pela primeira vez para discutir a paz na Europa. As reuniões que começaram na sexta-feira devem continuar ao longo do sábado. Um ponto-chave das negociações é a região leste de Donbass, território da Ucrânia atualmente sob controle russo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu pela primeira vez que está mobilizando o que chamou de grande força contra o Irã. Em resposta, o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, general Mohammad Pakpour, disse que a força está com o dedo no gatilho. Nesta sexta-feira, a representação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU condenou pela primeira vez a repressão violenta contra manifestantes pelo regime dos ayatolás. As cidades de Minneapolis e São Paulo, no estado americano de Minnesota, tiveram um dia de greve geral nesta sexta contra as operações anti-imigração do governo Trump na região.
O vice-presidente americano J.D. Vance fez uma ampla defesa dos agentes federais, afirmando que agitadores de extrema esquerda e autoridades locais que não cooperam são responsáveis pelo caos nas ruas. Segundo um memorando interno obtido pela agência de notícias Associated Press, o ICE orientou seus agentes a entrar à força em residências sem mandado judicial. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. E se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!